Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com mais uma live que tem como tema 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez no templo, na casa de Deus, para rendermos a Ele o nosso louvor, a nossa glorificação e tributarmos a Deus a honra ao qual Ele é digno e merecedor. Quero agradecer àqueles irmãos que estão conectando-se com o Face AD Jaguapitã. Para nós constitui-se uma alegria muito grande poder adentrar no seu lar com a mensagem de louvor ao Senhor e com a mensagem de reflexão Senhor nosso Deus. Para isto, convido aqueles que já estão conectados conosco para nós dirigirmos uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, graças eu te dou, meu Deus, por mais esta oportunidade de poder, através do Face AD Jaguapitã, da igreja sede do campo eclesiástico de Jaguapitã, poder estar adentrando nos lares através desta live. Eu quero suplicar a ti, meu Deus, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, a nós que aqui estamos nesta noite, para transmitirmos mais esta live. O Senhor vem abençoar o jovem Alisson, que está, Senhor, na filmagem, na transmissão, Senhor, desta live. Peço ao Senhor que venha abençoar a nossa irmã Franciele, que estará na noite de hoje, ministrando um louvor de adoração ao teu santo e precioso nome. Venha abençoar a mim, teu servo, usa-me nas tuas mãos nesta noite, como um instrumento de Deus na terra, como porta-voz de Deus na terra, para ministrar a bênção nos lares, para ministrar a bênção para as famílias. Senhor, eu venho suplicar a bênção em favor do nosso país, o Brasil. Eu venho suplicar, meu Deus, a bênção para o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Quero suplicar a bênção sobre ele e a sua família. Quero suplicar a bênção em favor dos ministros que compõem a equipe do governo federal. Deus venha dar a cada ministro sabedoria, inteligência do céu, para ajudar a administrar os problemas desta nação. Senhor, eu venho suplicar a bênção em favor dos deputados federais. Eu venho suplicar a bênção em favor, Senhor, dos senadores. Eu venho suplicar a bênção do Senhor em favor dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu venho suplicar a bênção em favor dos governadores de estado em todo o território nacional, os 26 estados do Brasil
e mais o Distrito Federal, ou seja, meu Deus, 27 governadores dos estados brasileiros. Eu venho suplicar bênçãos sobre a vida de cada um deles, a sua equipe de governo. Eu venho suplicar a bênção sobre as mais de 5.500 cidades espalhadas em todo o território nacional. Venha dar aos prefeitos em todas as cidades do Brasil sabedoria, inteligência para administrar os problemas de cada cidade. Deus Todo-Poderoso, eu venho suplicar a bênção em favor dos vereadores em todo o território nacional, em favor, meu Senhor, da polícia militar, da polícia civil, o delegado, o carcereiro, o investigador, em todas as cidades do nosso Brasil. Senhor, entra com salvação na vida dos presidiários, em todo o território nacional. Salva, transforma a vida destas pessoas, de homens e mulheres que por um erro que cometeram estão pagando a pena, o preço, meu Deus e meu Pai, da punição da lei. Meu Senhor, tenha de piedade, meu Deus, da população brasileira. Venha sarar a nossa nação, venha sarar o Brasil, venha sarar o planeta Terra, as demais nações do mundo. Eu suplico a bênção especialmente para a nação de Israel, pois a tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te abençoarem. Senhor, que haja paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade nos seus palácios. Deus, em o nome de Jesus, eu suplico a bênção do Senhor para a tua glória e louvor do teu nome. Senhor, quero já agradecer pelas provisões que o Senhor está dando, pela sabedoria, pela inteligência, ao qual o Senhor está dando a medicina e a ciência em todo o planeta Terra, pelas vacinas que já estão em fase final de teste, e que muito em breve, Senhor, teremos vacinas para disponibilizar, Senhor, a população mundial. Meu Senhor, a imunidade contra este vírus maldito chamado Covid-19, que já está perdendo as suas forças e o seu domínio sobre o planeta Terra. A ti, ó Deus, tributamos a honra, tributamos a glória e o louvor para sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os amados irmãos que já estão conectados com o Face AD Jaguapitã. Para nós é uma alegria muito grande ter a participação de vocês, e eu já estou dando uma olhada aqui nos internautas. Quero agradecer a nossa filha Josi Carvalho, que nós aprendemos a amar muito a Josi, também o seu esposo Fábio, as suas filhas, a Miriam e também a Gabriela. Que Deus abençoe grandemente a vida da Josi, que é uma bênção para nós, uma bênção aqui na nossa casa, para a nossa família. Que Deus te abençoe, Josi, e te dê saúde com abundância. Quero agradecer a querida irmã Joana Marinoni, que sempre está conectado à live, através das transmissões aqui no templo da igreja sede do campo de Jaguapitã. Deus abençoe a irmã Joana, abençoe o teu esposo, irmão José. Deus abençoe grandemente toda a tua família, as suas filhas, todos os seus netinhos. Que Deus o abençoe grandemente esta família. Quero agradecer ao meu amigo Antoniel Mota. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, Antoniel, e que o Senhor te dê, conceda o desejo do teu coração e te dê saúde
com abundância. Quero agradecer também aqui ao presbítero Elias Manuel Fernandes, que é o pastor da nossa igreja no campo ali em Içara. Que Deus abençoe ao presbítero Elias Manuel Fernandes, a sua esposa, o seu filhinho, que sempre está conectado aqui nas lives. Quero agradecer ao meu amigo, o meu irmão cantor Dionata Misael Antunes de Lara. Que Deus abençoe grandemente, Dionata, a tua vida, o teu ministério, a tua chamada, a tua vocação. Deus abençoe a tua esposa, Deus abençoe o teu filhinho. Estamos com muita saudade de vocês. Quero agradecer a irmã Elda Soares, esposa do evangelista José de Oliveira, que estão conectados também com esta transmissão. Que Deus abençoe grandemente a vida deste casal e de todos os seus familiares. Muito bem, irmãos, depois do louvor nós estaremos agradecendo aos demais que forem chegando aqui, com o seu comentário, aqueles que deixarem o seu nome, o nome da sua cidade. Se você mora até em outro estado do Brasil, mande o seu nome e o lugar aonde você mora, porque tem pessoas que às vezes a gente não conhece pessoalmente, mas estão conectados, e a gente não tem nem noção da onde que as pessoas são. Por exemplo, agora aqui, quero agradecer ao Miquelias Mateus, que Deus abençoe, que está conectado a esta live. Não sei a cidade que o irmão mora, se puder escrever para nós o nome da sua cidade, nós estaremos mencionando. Falando sobre os internautas, na terça-feira passada nós tivemos aqui a participação na live de terça-feira passada, e para nós é uma honra muito grande mencionarmos nesta live a minha querida filhona, a Geisica Crepaldi, que está morando ali em Nova York, nos Estados Unidos, e ela estava conectada à nossa transmissão, e o meu celular travou aqui após a mensagem, e eu não pude visualizar as pessoas que deixaram a mensagem após a pregação da palavra de Deus. E a Geisica fez parte da transmissão da semana passada, ali em Nova York, nos Estados Unidos. Um grande abraço, Geisica, um grande abraço na nossa netinha Vitória, que Deus abençoe grandemente a vida da Vitória. Ela estará agora no próximo mês, completando 7 anos de vida. Quero mandar um abraço ao nosso genro, o querido Vinícius, que é uma bênção ali, para a Geisica, para a Vitória, e também ali na obra de Deus. Ele ministra lições da EBD, ali onde eles estão congregando. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Também temos aqui a participação da irmã Vilma Keila Rodrigues, esposa do evangelista Samuel de Oliveira. Que Deus abençoe a tua vida, irmã Vilma. Deus abençoe aos teus filhos, ao teu netinho, à tua nora, ao teu genro. Que Deus abençoe também a vida do presbítero José Aparecido de Andrade, que está conectado com essa live, ele e a sua esposa, irmã Miriam. Que Deus abençoe grandemente a vida do João Darcy Rocha Silva. Que Deus abençoe o nosso irmão, mora ali na cidade de Astorga. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e a tua família. A irmã Flaviane Fanelli, ali também na cidade de Astorga. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã e de sua família.
também ao Aparecida Bernardo, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Agora, nesse momento, estaremos passando para a nossa irmã Franciele, que estará ministrando um louvor ao Senhor nosso Deus, e logo após estaremos agradecendo aos demais internautas que forem chegando nesta transmissão. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou muito grata a Deus por essa rica oportunidade. Também queria agradecer ao pastor Valdecir pelo convite e dizer que é muito bom participar dessa live, que é o culto no nosso lar, que é o próprio Deus presente na nossa família, na nossa casa. Que Deus abençoe a todos. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Nas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus cuida de mim. E Ele cuida de ti também, amém?
Fiquem todos com Deus. Glória a Deus. Quero agradecer pela participação da nossa irmã Franciele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida do seu esposo Rodrigo e do seu filho Cauã. Amados, quero agradecer a mais alguns internautas que mandaram a sua mensagem enquanto a nossa irmã estava adorando o nome do Senhor. Quero agradecer à irmã Irineia Maciel, ao seu esposo Eliel de Oliveira, aos seus filhos Eliel Júnior e ao Felipe. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Os que forem chegando agora, mande a sua mensagem, pois se você não mandar a sua mensagem e o seu nome, ou o nome da cidade que você mora, eu não poderei visualizar aqui no Face AD Jaguapitã. Então, mande a sua mensagem, ok? Tem irmãos que mandam só o joinha ou coraçãozinho, e aí fica difícil da gente interpretar aqui quem é a pessoa. Então, o melhor é você mandar a mensagem através do Face AD Jaguapitã. Mande o seu nome, mande o nome da sua cidade e nós estaremos fazendo os nossos agradecimentos. Amados, antes de entrarmos na ministração da palavra, eu quero pedir as orações dos internautas que estão assistindo esta transmissão. Hoje, durante a tarde, eu recebi uma mensagem de pedido de oração através de um pastor que me pediu oração pelo pastor Claudinei, que foi o pastor que morou aqui em Jaguapitã por vários anos, e ele cuidou da igreja Luz do Mundo. Eu fui informado que tanto ele como os seus 2 filhos e a esposa estão em tratamento do Covid. E a sua esposa, a irmã Renata, hoje ela foi em estado grave para o hospital. Então eu suplico ao povo de Deus, aos internautas, as orações em favor da irmã Renata, esposa do pastor Claudinei, e também pelo pastor Claudinei e os seus 2 filhos. Todos os 4 integrantes da família estão acometidos do Covid-19. Não vamos esquecer de orar por esta família que nós aprendemos a amar. Amados, também o irmão João Silva, ali de Astorga, está fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Entramos para o momento de reflexão da palavra de Deus, que nós estaremos meditando na noite de hoje no tema 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, com base no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 15, que está escrito: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Neste texto, nós vamos ver os conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo para que seja forte na fé e continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo. Portanto, então, o tema para esta reflexão: 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer. A primeira coisa, fazer sábio para a salvação. Versículo de número 15, que acabamos de ler, a parte B, que está escrito:
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 1 e o versículo de número 16, está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glórias ao nome do Senhor. Amados, não me envergonho do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, cristãos, não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus, o poder que transforma a vida do mais miserável homem pecador. Aquilo que a medicina não consegue, aquilo que a ciência não consegue. Meus amados irmãos, a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de um ser humano, tem o poder de libertar o homem dos vícios, tem o poder de libertar o homem do mundo do crime, do assalto, do roubo. O poder de Deus através do Evangelho tem esta capacidade de transformar o caráter de um ser humano. Glorificado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Deus tem o poder de mudar o homem interior, de transformar o homem por dentro, e não somente o homem interior, mas o homem exterior. O Evangelho transforma. Glorificado seja o nome do Senhor. Nos dias em que vivemos, no mundo todo, hoje nós temos pessoas que antes de conhecer o Evangelho de Deus, eles estavam no mundo do crime, do assalto, do roubo, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo, meus amados irmãos, do engano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje são novas criaturas, hoje são pessoas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque a Bíblia diz que de entre todas as nações do planeta Terra, Deus escolheu Israel. A palavra de Deus é muito bem clara em dizer isto: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Então, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, das demais nações do planeta Terra, o Evangelho é o poder de Deus. Está escrito em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 19, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Tem uma outra tradução que diz que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Então vocês vejam o que o Evangelho é capaz de fazer na vida de um ser humano. Ele pode nos fazer sábios para a salvação. Eu conheci há muitos anos atrás um servo de Deus, o Senhor já o recolheu para a eternidade, ele partiu para a eternidade como evangelista
na obra de Deus, e ele chamava-se arcanjo, e muitas vezes eu ouvi ele testificando nas suas mensagens, nas suas pregações, de que ele nunca conseguiu entrar em uma sala de aula, nunca frequentou uma escola, e ele nem o nome dele, ele sabia escrever, mas ele aprendeu a ler a Bíblia, e ele lia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, através da sabedoria que o Espírito Santo de Deus deu a ele. Ele passou a ler a Bíblia, e foi um homem muito usado nas mãos do Senhor. Então o Evangelho tem esse poder de pegar uma pessoa que nunca frequentou a escola, nunca foi a uma sala de aula, e a pessoa aprender a ler e até mesmo escrever através da Bíblia Sagrada. Meus amados e queridos, em 1 Coríntios, no capítulo de número no versículo de número 18 de 1 Coríntios, nós encontramos aqui escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então, para muitos, esse testemunho que eu acabei de falar aqui sobre este irmão, que não sabia nem escrever o nome, mas o Espírito Santo deu a ele sabedoria para aprender a ler através da Bíblia, e ele ministrou muitas mensagens poderosas. Para muitos isto é loucura, mas para nós que somos salvos, nós sabemos que é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 4 e 5 está escrito: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, dizendo que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glorificado seja o nome do Senhor. Você quer ter êxito, você que tem o desejo de ser um pregador, você que porventura já é um pregador, ministra a mensagem da palavra de Deus. Se você quer ter sucessos, faça como o apóstolo Paulo fez. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Não apoie as suas mensagens, não coloque em prioridade sabedoria humana, intelecto humano, mas coloque em primeiro lugar, louvado seja o nome do Senhor, a demonstração de uma vida consagrada a Deus, de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida cheia do Espírito de Deus e do poder de Deus, e então você verá maravilhas de Deus acontecendo no teu ministério. Meus amados e meus queridos, ainda continuando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, quero ainda ler o versículo 6, 7 e 8, que está escrito: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa
que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Tiago, capítulo 1 e versículo 21, está escrito: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amados, das 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, a segunda, produzir fé. Em Romanos, capítulo de número 10 e o versículo 17, está escrito: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em Romanos capítulo 4 e o versículo 2, está escrito: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Temos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação através do Evangelho de Cristo. E a fé, através da palavra, ela é gerada no coração do homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Das 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, a terceira, tornar Jesus Cristo conhecido. Glória seja o precioso nome do Senhor. Em João capítulo 5 e o versículo de número 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Então, das 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, é tornar Jesus Cristo conhecido dos seres humanos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, está escrito: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 4, está escrito: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, amados, das 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, a terceira, tornar Jesus Cristo conhecido. Quantas pessoas no mundo atualmente ainda não conhecem Jesus Cristo?
Quantas pessoas ainda no mundo que não ouviram falar a palavra Jesus Cristo. E através da pregação da palavra de Deus, nós podemos tornar Jesus Cristo conhecido destas pessoas. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Das 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, a quarta, edificar. Glória seja ao precioso nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, e o versículo de número 32, está escrito: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de edificar. Mas edificar o que, por exemplo, pastor Valdecir? A palavra de Deus tem o poder de pegar um homem jogado na sarjeta, jogado pelas calçadas, dormindo debaixo dos pontilhões, dormindo nas calçadas, nas praças. A palavra de Deus tem o poder de resgatar aquele homem que já não tem mais credibilidade, que talvez já não tem mais valor para a sociedade. A palavra de Deus entra na vida daquela pessoa e transforma a vida dela, tira ela da rua, tira ela debaixo dos pontilhões, tira ela das calçadas e traz ela, se ela tem família, traz ela de volta para a família. Nós estamos vendo hoje, nos dias atuais em que nós vivemos, que é uma multidão de pessoas que estão vivendo nas calçadas, nas praças, debaixo dos pontilhões. Louvado seja o nome do Senhor, e que estão distante da família, dos parentes, e muitos familiares estão há muitos anos sem ter notícia daquela pessoa, nem sabe se aquela pessoa está viva ou se aquela pessoa já morreu. E o Evangelho tem esse poder de edificar, de chegar até aquela pessoa que não tem valor nenhum mais para a sociedade, que está jogada no esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor, e transformar a vida dela, e fazer com que ela se sinta, louvado seja o nome do Senhor, um ser humano de valor. Glórias ao Senhor. E ela então passa a ter interesse de viver em família, e então procura sua família, seus familiares, retorna para a sua casa paterna, retorna para o seu lar, louvado seja o nome do Senhor, e passa a ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho edifica vidas que estão destruídas. Glória seja o nome do Senhor. O Evangelho chega até uma pessoa que está com a sua vida destruída, com o seu futuro destruído, e refaz ele uma nova criatura. Glórias ao nome do Senhor. E traz ele de volta ao convívio da sociedade, passa a ser um homem de bem, passa a conviver com sua família, passa a conviver com seus amigos. Glória seja o nome do Senhor. E passa ainda a fazer parte da família de Deus na terra. Começa então a frequentar um templo, a ir a um local de adoração, e passa a ser um adorador. Glórias ao nome do Senhor. É isso que o Evangelho faz na vida do ser humano. Das 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, a quinta, dar herança. Mas que herança é essa, pastor Valdecir? A maior herança que a palavra de Deus pode dar
a um ser humano mortal é a vida eterna. E nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 16, está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é a herança que a palavra de Deus dá ao ser humano que através da desobediência para com Deus, ao ser humano que através do pecado fez com que ele perdesse. Louvado seja o nome do Senhor. É aquela perfeição que Deus no princípio criou, que Deus no princípio fez o homem. Deus fez o homem no princípio, o homem puro, o homem reto, o homem perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito, mas aí através da desobediência, através do engano da serpente, que naquela época a serpente ela andava ereta, a serpente ela falava, pois ela chegou e se comunicou com Adão e com Eva, falando naturalmente como eu estou falando aqui, com cada um que me assiste, com cada um que está me ouvindo. A serpente então chegou e conversou com Eva, conversou com Adão, e através do engano da serpente, que estava ali na serpente, o espírito daquele querubim, que era um querubim ungido de Deus, que habitava no Monte Santo de Deus, e que havia se rebelado contra Deus, e que quis ser igual a Deus, que quis ser semelhante a Deus, e que quis também, intentou no seu coração, diz a Bíblia, de assentar nas alturas como Deus está sentado, de habitar acima das estrelas. E aquele querubim então se levantando contra o próprio Criador, se rebeliando contra o próprio Criador, através do orgulho que invadiu o seu ser, da soberba, da arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele querubim foi expulso do céu, e junto com ele uma terça parte dos seres celestiais o seguiram, e o mesmo espírito de orgulho, de desobediência que agiu naquele querubim, louvado seja o nome do Senhor, agiu na vida da serpente para enganar Eva, enganar Adão, pois Deus havia colocado o homem no jardim do Éden, e jardim do Éden significa lugar de delícias, lugar maravilhoso, lugar espetacular, lugar que palavras humanas não podem descrever o quanto é maravilhoso o lugar que Deus havia destinado ao ser humano, o jardim do Éden. E aí, através do engano da serpente, Eva desobedeceu a Deus e fez o que não devia fazer, e enganou também o seu esposo, o seu marido, e conseguiu fazer com que Adão também errasse. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa do erro de Adão e de Eva, o ser humano então herdou a morte, porque o ser humano tinha sido feito por Deus para viver, para ter a vida eterna, para viver para sempre. O ser humano não era para morrer, mas então, como diz na palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A morte passou a reinar sobre a vida dos seres humanos, por intermédio do pecado. Então, meus amados irmãos, é a quinta coisa que a palavra de Deus pode fazer, é dar herança, e esta herança é a vida eterna. Louvado seja o precioso nome do Senhor. A sexta coisa que a palavra de Deus pode fazer é que ela é proveitosa.
Mas proveitosa para quê, pastor? A palavra de Deus é útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir, é útil para educar na justiça. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, a sexta coisa que a palavra de Deus pode fazer é que ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Louvado seja o precioso nome do Senhor nosso Deus. A sétima coisa que a palavra de Deus pode fazer: tornar o homem de Deus perfeito. Veja bem, eu estava falando agora há pouco de que Deus fez o homem e a mulher no começo da criação. Deus fez o homem perfeito. Senhores e senhoras que me ouvem, amados e amadas irmãs que me ouvem através desta live, tudo que Deus fez é perfeito, inclusive o homem foi feito perfeito, mas através do erro, através da desobediência, através do pecado, através da transgressão humana, então fez com que o homem perdesse a sua perfeição. Tanto é que a Bíblia testifica isso em 2 Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo 17, que acabei de ler. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus então fez tudo perfeito. Todo o universo, todos os planetas que estão no sistema, na órbita, foram feitos por Deus e tudo de forma perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E inclusive de tudo que Deus fez, de tudo que Deus criou, Deus fez o homem perfeito. Deus não fez o homem com defeitos, com erros e com falhas, mas o homem, pelo seu livre arbítrio, o homem então escolheu deixar o seu estado de perfeição para assumir o estado da imperfeição, ao qual não foi para isso que Deus o fez. E segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia é muito bem clara em dizer que o homem amou mais as trevas do que a luz. Ou seja, as trevas é símbolo do mal. As trevas é símbolo da imperfeição. As trevas é símbolo do erro. As trevas é símbolo do pecado, porém a luz é símbolo de Deus. A luz é símbolo da perfeição. A luz é símbolo das coisas boas, das coisas corretas, das coisas divinas. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, meus irmãos, então, das 7 coisas que a palavra de Deus pode fazer, é tornar o homem de Deus perfeito. Glória seja o nome do Senhor. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, há poucos dias atrás,
Em uma outra live eu ministrei esse texto. Está escrito: o sábio Salomão escreveu dizendo: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Em outra tradução diz: mas ele se meteu em muitas confusões. Então veja que Deus fez o homem reto. Salmos de número 119, do versículo 97 ao 105, para nós encerrar. Eu quero ler. Está escrito: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E para concluir, Salmo de número 1 e o versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe aos nossos queridos internautas que estão fazendo parte desta live. Mas quero fazer os meus agradecimentos aos internautas que mandou a sua mensagem logo que começamos a ministrar a poderosa palavra de Deus. Quero agradecer a querida irmã Ivonete Magalhães, ali na cidade de Arapongas. E também peço a todos os internautas que me assistem, colocar nas vossas orações a nossa querida irmã Ivonete Magalhães e toda a sua família, pois ela carece das nossas orações. Quero também agradecer a irmã Ausélia Alves. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Quero agradecer a minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi, que está também fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer à irmã Cleide Maria e também a toda a sua família, ao meu mano, pastor Manuel Chaves, ali na cidade de Itaara, no Rio Grande do Sul, cidade vizinha à cidade universitária de Santa Maria. Que Deus abençoe grandemente a vida do meu querido irmão, pastor Manuel Chaves, conferencista e secretário de missões da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua chamada e a tua vocação. Que Deus abençoe ao querido irmão João Darcy Rocha Silva e a todos os demais internautas que não mandou o seu nome, que não mandou a sua mensagem, mas que está fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegamos ao final
de mais uma transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.